A história de um homem que estava buscando Deus, que tinha sede de vida. E nós vamos ver como foi a sua busca de vida e como ele finalmente encontrou vida, matando a sede do seu coração. Abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler capítulo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós vamos ler primeiro os versículos de 1 a 6. A palavra de Deus diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Agora, irmãos, versículos 25, 26. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou o homem. Agora, os irmãos, por favor, vão aí para o versículo 36, e nós leremos até o versículo 44, versículos 36 a 44. Agora é o apóstolo Pedro já falando de Jesus lá na casa de Cornélio, a ele, sua família, seus servos, seus oficiais, né? Então Pedro estava pregando assim: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas,
de que todos os que creem nele receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Agora, no capítulo 11, versículo 18, aqui já é a igreja de Jerusalém, depois que ouviu Pedro contar tudo o que acontecera na casa de Cornélio, como é que eles se comportaram. Diz aqui, Atos 11, 18. E ouvindo estas palavras, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então, a busca desse homem chegou a bom termo. Finalmente, ele encontrou vida, a vida abundante que só Jesus pode dar. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus declarou, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Vida que realmente satisfaz o nosso coração. E vida eterna. Vida para além da vida nesse mundo, que continua na eternidade, vida com Deus, vida abundante. E Cornélio estava em busca dessa vida. Ele era um homem de posição social, um homem ali que, no meio ali da sociedade dos judeus, ali na Palestina, ele era muito importante. Diz aqui que ele era o quê? Centurião da corte, do exército que ocupava ali aquela região ali da Palestina. O exército romano dominava ali a Judéia naquela época. Ele era um centurião, ele era um alto oficial do exército romano. Ele ganhava bem, ele tinha poder, ele comandava muitos soldados e também tinha comando na sociedade ali sobre os judeus ocupados sobre os romanos. Mas, apesar da posição que ele ocupava, apesar do seu status social, das suas posses materiais, aquele homem tinha sede no seu coração. Prova disso é que ele foi procurar na religião dos judeus, ele foi procurar matar essa sede do seu coração. O versículo 2 diz que ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, com toda a sua família. Aqui no Novo Testamento, esse termo piedoso significa aqueles que se voltavam para a religião dos judeus e que levavam a sério essa religião dos judeus. A religião dos judeus era bem diferente das demais, e é interessante que os romanos e os gregos desprezavam os judeus e a sua religião. Mas aquele homem, um alto oficial romano, ele não desprezou aquela religião dos judeus, foi buscar ali Deus, foi buscar matar a sede do seu coração. E havia um grande diferencial da religião judaica para as demais. Todas as religiões daquela época eram politeístas, criam em vários deuses, e todas elas eram uma religião desse tipo, toma lá, dá cá. Faziam oferendas aos deuses e esperavam que os deuses os beneficiassem. Existia o deus Marte, que era o deus da guerra, o deus das batalhas,
Então, os soldados, antes de partirem para as campanhas militares, iam lá e faziam oferendas ao deus Marte, aquele ídolo, esperando terem sucesso nas batalhas, serem protegidos, serem vitoriosos. Havia a deusa Afrodite, do erotismo e da fecundidade, e aí casais que queriam ter filhos, etc., faziam oferendas àquela deusa Afrodite ou Vênus. Havia a deusa Atena, a deusa da sabedoria. Os homens que precisavam exercer sabedoria faziam oferendas a essa deusa porque queriam sabedoria, e assim era. Eram religiões politeístas e baseado nessa fórmula, toma lá, dá cá. Mas a religião ensinada no Velho Testamento era diferente. Havia uma ética a ser cumprida. As pessoas precisavam buscar a justiça de Deus. E só havia um Deus, Deus único, Criador de todas as coisas, e que pedia dos homens essa justiça, esse amor. E o texto diz que Cornélio e sua família foram em busca de Deus entre os judeus. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua família. Ele foi e levou a sua casa, levou a sua família junto. Mas ele ainda não estava satisfeito, ele ainda não tinha certeza da sua salvação. Embora fosse tão religioso, embora estivesse tão voltado para Deus. Era um homem, inclusive, de muita oração e que praticava boas obras. Tem gente que acha que está praticando boas obras, já está tudo certo com Deus. Eu estou ajudando os pobres, eu contribuo com tal instituição, eu estou ajudando aqui uma criança carente aqui, custeando os estudos dela, vou custear até a faculdade. Ótimo, tudo isso é muito bom. Mas a Bíblia deixa claro que isso não nos dá salvação, isso não nos leva até Deus. A Bíblia diz que nós, seres humanos, já fomos criados para essa finalidade. É dever de todo mundo. Então, se nós estamos fazendo, não é mais do que a nossa obrigação, não soma ponto, não acrescenta nada, mérito nenhum diante de Deus, que já é a nossa obrigação mesmo. Mas Cornélio fazia isso de coração. Dava muitas esmolas, não estava salvo. Não tinha certeza de vida eterna, seu coração não estava satisfeito ainda. E olha o que mais, diz que um dia, a hora nona, naquela época eles contavam as horas a partir do nascer do sol. Então, mais ou menos aí 6 horas da manhã, o nascer do sol, mais 9 horas, na nossa contagem de tempo hoje, o que isso seria? 15 horas, 3 horas da tarde. Fiz a conta direitinho, 9, 6, 15, está certo, 3 horas da tarde. Que a gente acostuma com maquininha e tal, depois quando... Às vezes até as 4 operações ficam meio... dão um nozinho nos neurônios, mas fiz certinho a conta. Então, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. De repente, ele viu um anjo. Viu mesmo. Se fosse assim, meia-noite, talvez estivesse dormindo, tivesse sonhado. Mas 3 horas da tarde, viu um anjo. Aí o que o anjo falou para ele? Olha, Cornélio, Deus me mandou aqui para te dizer o seguinte: está tudo certo contigo, pode ficar tranquilo, pode ficar com tua alma em paz, porque você já está salvo, você já tem vida eterna, porque você já fez por onde, Cornélio? Foi isso que o anjo disse para ele? O anjo disse que Deus viu a sinceridade do coração dele.
mas que ele deveria fazer o quê? Buscar Pedro, que Pedro lhe diria o que ele precisava fazer. Ainda faltava algo. Ele ainda não estava salvo. Ele ainda não tinha essa certeza de vida eterna. Ele ainda não tinha encontrado vida realmente. Mas aí ele obedeceu à orientação do anjo, mandou buscar o apóstolo Pedro. E enquanto o anjo foi lá e tinha dado essa orientação para Cornélio, Deus também estava orientando Pedro lá para se prontificar a ir à casa de Cornélio. E aí, quando Pedro entrou na casa de Cornélio, o que aconteceu? Cornélio, imediatamente, o que fez? Se prostrou diante dele e o adorou. Puxa, muita gente faz isso, não é? Adorar um homem santo, venerar um homem santo, e muitos hoje veneram, adoram gurus até, né? As pessoas que se voltam para religiões esotéricas, religiões orientais, adoram, veneram gurus. Uma vez eu fui tipo uma loja de produtos esotéricos, tinha lá tipo uma pintura, uma gravura, né? Assim, num lugar de destaque, de um homem com um olhar assim bem tranquilo, de barba comprida, não é igual a minha, não. Eu não sou guru, não. Aquela barba comprida e tal. Aí, fui me informar quem era aquele camarada, né? Perguntei, esse é fulano de tal. Esse aí é o avatar da nova era. Nós o veneramos, ele já veio a esse mundo várias encarnações, várias formas, e nós agora o seguimos. Ele veio ao mundo como... Falou lá um nome, não lembro agora, não, uma coisa assim, alguma coisa oriental, né? E agora ele veio como não sei o quê, porque ele agora é o avatar da nova era, né? Então, tem gente que adora assim, um guru, uma coisa assim. Lá em São Lourenço tem uma seita da eubiose que eles também adoram, voltados para o esoterismo e tal, adoram também o tal do Saint-Germain. Eles dizem que lá embaixo tem uma civilização avançadíssima espiritualmente e tal, e aquela coisa toda, né? Esses caras foram muito sábios, foram muito santos, né? E tem muita gente também adorando o quê? Venerando o quê? Os chamados santos. Tem muita gente, inclusive, que até hoje adora Pedro e chega a dizer que ele foi o primeiro Papa. E olha só, Cornélio chegou e o adorou. Será que isso iria trazer salvação a Cornélio, trazer vida eterna, preencher a sua alma, se prostrar e adorar a Pedro, ficar venerando a santidade, a sabedoria de Pedro? Não, claro que não. O que Pedro fez? Qual foi a reação de Pedro? Levanta-te. Olha aí o que Pedro fez. Pode olhar aí. Versículo 26. Mas Pedro o levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Homem nenhum pode ser adorado, porque homem nenhum é capaz de nos trazer perdão para os pecados. Homem nenhum pode preencher realmente o nosso interior. E o próprio Pedro estava consciente disto. O próprio apóstolo Pedro disse isso para Cornélio: olha, levante, eu também sou homem como você. Adorar, venerar um guru, ou um santo, ou qualquer pessoa que seja. Às vezes tem gente que adora até telepastor, não é verdade? Tem telepastor. Na televisão tem aqueles camaradas, né?
programa na TV, e tem gente que, o pastor fulano falou, o pastor fulano disse, o pastor fulano faz, o pastor fulano diz, ele vai estar aqui, eu vou e tal, e manda botar o copo d'água em cima da televisão para orar, e depois beber o copo d'água, eu vou lá dentro correndo, trago o copinho d'água, boto ali em cima da televisão, depois pego o copinho d'água, né? Adorando uma pessoa, venerando uma pessoa. Não, isso não traz salvação para ninguém. Pedro disse para ele, levanta-te, que eu também sou homem. E o que Pedro logo em seguida passou a fazer? Passou a falar de Jesus. E ele falou de tudo que Jesus fez um resumo, não é? Cornélio tinha conhecimento da palavra de Deus, da promessa no Antigo Testamento do Salvador que viria. Promessa do Velho Testamento de que Deus viria, nasceria em forma humana, cresceria, nos ensinaria e, por fim, lá na cruz, morreria, sofreria, levando sobre si o castigo dos nossos pecados. Enquanto aqui esteve ensinando, Jesus também realizou os sinais que os profetas anunciaram, dando prova que ele era o Messias, o Salvador prometido, Deus que se fez homem. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E aí o versículo 14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do Pai, glória de Deus. Jesus é Deus entre nós, Jesus é Deus que se fez homem para a nossa salvação. E Pedro, então, relatou tudo isso para Cornélio, para que Cornélio ligasse uma coisa com outra, não é? E aceitasse Jesus Cristo como Salvador. E é interessante como o apóstolo Pedro terminou a sua exposição, a sua pregação ali na casa de Cornélio. Versículo 40, Cornélio enfatizou que Jesus Cristo foi ressuscitado por Deus. Ele não permaneceu morto. Não era um homem como eu, como você, senão nós saberíamos até hoje onde estão os seus ossos. Sepulcro, nós sabemos onde é, mas está vazio. Por quê? Versículo 40, Pedro falou, olha, a esse ressuscitou Deus ao terceiro dia. E mais, Pedro disse que ele apareceu a várias pessoas ressuscitado, inclusive a ele. Pedro disse que, inclusive, comeu junto com Jesus, depois que Jesus ressuscitou. Não era uma aparição, não era um fantasma, não era um espírito. Inclusive, quando Tomé duvidou, o que Jesus falou para Tomé? Pode tocar aqui nas minhas cicatrizes, nas minhas mãos, no meu lado, pode tocar, sou eu mesmo. E tanto ressuscitou que esses homens, que foram testemunhas da ressurreição de Cristo, eles morreram, sabe por quê? Porque eles afirmaram justamente isso, Cristo ressuscitou. E mantiveram essa palavra até o fim, e foram mortos por isso. Ora, se fosse uma invenção, como a garotada diz na gíria, quando eles vissem a coisa feia, eles iriam amarelar. Quando eles vissem que as suas vidas corriam risco por estarem pregando isso, eles iam voltar atrás, iam dizer, não ressuscitou, não. Mas eles foram até o fim, sustentando essa verdade,
porque eles viram Cristo ressuscitado. E tanto é verdade que Cristo ressuscitou, porque esse fato dividiu a história também. Coisa extraordinária, dividiu a história em antes e depois de Cristo, porque a ressurreição de Cristo foi uma coisa extraordinária, que prova que Ele realmente é Deus. Não simplesmente um ser humano comum, mas o próprio Deus que aqui esteve em forma humana. E o Verbo se fez carne. Jesus morreu por nós na cruz, ressuscitou, e mais, o que o apóstolo Pedro enfatizou também? Final do versículo 42, que Jesus foi constituído juiz dos vivos, dos mortos. Jesus vai voltar, a Bíblia diz isso, mas não mais para morrer na cruz de novo. A Bíblia deixa muito claro que Jesus vai voltar como juiz de todos. A Bíblia diz que haverá a ressurreição de todos. Tanto os vivos como mortos estarão diante de Jesus para o julgamento final. E aí a coisa é muito séria. Prestar contas a Ele. Coisa muito séria. Mas o apóstolo Pedro também enfatizou que nesse dia nós podemos estar preparados, nós não seremos condenados, embora nossos pecados só mereçam condenação, que todos nós somos pecadores, a Bíblia diz isso, e lá no fundo nós sabemos. Às vezes nós estamos querendo nos justificar, às vezes nós estamos querendo dizer, não, eu não sou pecador não, e tal, sou certinho, sou bacana e tal, mas lá no fundo nós sabemos, todos nós sabemos, né, dos nossos pecados. E a Bíblia diz que os nossos pecados só nos fazem condenáveis e condenados diante de Deus, para sofrermos castigo eterno. Mas olha o que o apóstolo Pedro disse também lá na casa de Cornélio, final do versículo 43, diz que todos os que creem nele, todos os que creem em Jesus, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Há perdão para os pecados, há salvação, há certeza de vida eterna somente em Jesus Cristo. Somente aqueles que creem em Jesus Cristo de todo o coração. Não é crer da boca para fora, não. Você sair pela rua e perguntar quantos creem em Jesus, a maioria vai dizer, eu creio. Mas não é crer da boca para fora, não. É crer de todo o coração. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é Deus que se fez homem. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz por meus pecados. Eu me arrependo de meus pecados. Aqui no capítulo 11, versículo 18, nós vimos no final do versículo, né? Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Eu me arrependo realmente de meus pecados. Eu não quero continuar pecando contra Deus, eu me arrependo. E eu quero que Jesus Cristo entre realmente na minha vida, no meu coração, mude meu interior, mude a minha maneira de viver. Isso é crer em Jesus. Quem crê em Jesus realmente se submete a Jesus. Quem crê em Jesus realmente entrega toda a sua vida para Ele, sem reservas, sem guardar cantinho escuro nenhum. Isso é realmente crer em Jesus. O Evangelho de João também fala isso lá no capítulo 1. Aos que creem no seu nome, aos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Crer em Jesus significa isso, realmente recebê-lo no seu coração. Crer em Jesus implica nisso, realmente entregar toda a vida a Jesus, abrindo mão do pecado, com toda a fé nele. E
Pedro disse isso no final da sua pregação, enfatizou isso também, que os que creem nele receberão perdão dos pecados. E quando Pedro estava concluindo isso, o que aconteceu? Eles foram cheios do Espírito Santo. Cornélio, a sua família, seus empregados que estavam ali, ouvindo essa pregação da palavra de Deus, eles creram. Eles creram, receberam perdão para os seus pecados, e o Espírito Santo de Deus imediatamente preencheu suas vidas, seus corações. Abram suas as suas Bíblias. Abram suas Bíblias, por favor, Evangelho de João. Aqui no capítulo 7, olha as palavras de Jesus. Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 a 39. Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 e 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Foi o que aconteceu na casa de Cornélio. Eles creram em Jesus Cristo. Eles deram ouvidos ali à pregação do apóstolo Pedro. Creram realmente de todo o coração em Jesus Cristo, com arrependimento de seus pecados. E ao fazerem isso, imediatamente, o Espírito de Deus encheu seus corações, encheram suas vidas, matou a sede de todos eles. Olha, essa é a vida abundante que Jesus nos promete. Perdão para os pecados. Perdão para os pecados e essa certeza, de que estamos em paz com Deus, essa certeza de que temos vida eterna com Deus. Perdão para os pecados. E o Espírito Santo de Deus dentro de nós, habitando em nós, matando essa sede de vida. Em que você está procurando vida? O que você está tentando matar essa sede do teu coração? É nas noitadas de fim de semana? É indo no shopping center com o seu cartão e detonando o cartão, comprando um monte de negócio, estourando o limite, comprando. O que você está tentando matar a sede do seu coração? É arranjando um namorado, uma namorada e vivendo em função desse namorado, dessa namorada? Filho é bênção de Deus. Filho é bênção de Deus, a palavra de Deus diz isso. Mas tem gente que acha que vai ser feliz tendo filhos, criando filhos. Tem gente que acha que a sua felicidade estará no casamento. Tudo isso é coisa muito boa, bênção de Deus. Mas essas coisas não matam a sede do nosso coração. O que realmente mata a nossa sede é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Quando nós cremos em Cristo de todo o coração e temos essa certeza do perdão dos nossos pecados, certeza de que estamos com Deus aqui e estaremos com Deus por toda a eternidade. Cornélio encontrou isso. Quando creu em Jesus Cristo de todo o seu coração, com arrependimento. Quando Pedro contou essas coisas
para a igreja de Jerusalém, eles se apaziguaram e glorificaram a Deus. Porque Cornélio, um gentio, um não-judeu, por meio de Cristo, encontrou a vida. Você tem sede de vida? Venha a Jesus. Você quer ter certeza de vida eterna? E precisa querer isso, porque a vida aqui um dia termina. Você precisa querer realmente ter certeza de vida eterna. Venha a Jesus, faça como Cornélio. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador, como aquele que único que dá perdão para os nossos pecados. Nossos pecados nos separam de Deus. Só quando nós temos perdão para os nossos pecados, por meio de Jesus Cristo, Ele vem habitar em nós, na pessoa do seu Santo Espírito. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Quem sabe você está nessa busca também, entregando sua vida a Jesus, e você encontra o que realmente você está precisando. Tome essa decisão. Nós vamos cantar o hino que fala justamente sobre isso. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Entregue sua vida a Jesus.